Olá, povo progressista do Brasil. Meu nome é Wallace Barbosa, capixaba, sou capixaba. Nasci em 1964 aqui no Espírito Santo. Eu sou bairrista. Eu vou contar uma história bem rápida para vocês aqui sobre o que é ser de fato capixaba. Mas antes disso, eu gostaria que vocês compartilhassem, que vocês dessem um like, deixassem um like. Depois, se vocês não gostarem do vídeo, vocês podem tirar o like, sem problema nenhum. Se vocês gostarem, vocês compartilhem, principalmente o povo capixaba, porque hoje, tentando mandar uma mensagem que eu estou com o coração capixaba um pouco sofrido hoje, diante de alguns fatos, né? Então, gente, né, eu sou bairrista, eu sou assim, capixaba, tenho uma paixão enorme pelo meu estado, Espírito Santo. Quem acompanha tem visto meus vídeos, né, que ainda estou no começo, mas já tem alguma visibilidade. Quem assistiu alguns vídeos meus vai ver que de vez em quando eu estou falando que eu sou capixaba, eu sou daqui de Vila Velha. Eu costumo dizer, e é verdade, nós temos assim, nossas praias estão entre as mais bonitas do Brasil. Nós temos aqui um monumento histórico de 1565, que é o Convento da Penha, uma das paisagens mais bonitas do Brasil, né? Claro, tem umas que são realmente, né, padrão internacional, como ali você vindo do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, lá do Pão de Açúcar, realmente é um negócio assim fantástico. Mas o Convento da Penha não deixa nada a dever, é lindo, um prédio, né, histórico com quase 500 anos, Cachoeiro, Itapemirim, Colatina, são cidades maravilhosas, Vitória, nossa capital, é belíssima. Então eu tenho uma paixão enorme pelo meu estado. Domingos Martins, das regiões de montanhas mais gostosas do Brasil, né? Santa Teresa, um lugar super agradável, um clima maravilhoso. Eu tenho uma paixão enorme pelo Espírito Santo. Pela gente do Espírito Santo também, não sabe? Eu até escrevi aqui alguns nomes que era para não esquecer, mas é claro que eu vou esquecer, porque tem muita gente incrível, incrível. Por exemplo, pra você ter uma ideia, na música brasileira, música brasileira, vamos falar assim, por exemplo, né, a Jovem Guarda. O que foi a Jovem Guarda? A Jovem Guarda foi um movimento que começou com Carlos Imperial, né? E quem foi o maior cantor da Jovem Guarda? Roberto Carlos, sabe, os dois capixabas. Né, os dois capixabas, os dois por coincidência de Cachoeiro de Itapemirim. Olha só, Cachoeiro de Itapemirim também trouxe Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, o autor de Bloco na Rua, entre outras grandes músicas. Sérgio Sampaio foi isso quem disse foi Raul Seixas. Sérgio Sampaio foi a inspiração de Raul Seixas. Né? Nós temos o Raul Sampaio, que era o tio do Sérgio Sampaio, autor das músicas mais bonitas gravadas por Roberto Carlos, que foi Meu Pequeno Cachoeiro. Ainda quando você bota o Roberto Carlos como um dos grandes intérpretes da música romântica, você vai lembrar de Altemar Dutra, que de fato não nasceu aqui, mas conviveu aqui. Né, ele é de Minas Gerais, né, de Vila Espírito Santo, mas ele passou toda a infância dele aqui, e juventude aqui num bairro aqui em Vila Velha chamado São Torquato. Esse exemplo também serve para Sebastião Salgado, que nasceu em Aimorés, que é também na divisa do Espírito Santo, mas viveu grande parte de sua vida aqui no Espírito Santo e sempre fala bem do Espírito Santo. Nós temos Carlos Poiares, um dos maiores flautistas do Brasil, Jair Amorim, um dos grandes compositores dos anos 50, 60, né? Nara Leão, vamos falar da Bossa Nova, Roberto Menescal também é daqui de Vitória, Nara Leão também é daqui de Vitória. Olha só, Roberto e Nara Leão, aí você junta com mais algumas pessoas, Tom Jobim, João Gilberto, formaram o quê? A Bossa Nova. Então, a raiz do povo capixaba está na formação, tá? Da Jovem Guarda, está na formação da Bossa Nova, né? E ainda tem, né, eu vejo como um grande roqueiro da época, pela sua irreverência musical, o Sérgio Sampaio. Além disso, ainda tinha na Jovem Guarda Paulo Sérgio. Nós temos atores incríveis, como por exemplo Fernando Torres, né? O finado marido da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro, Estênio Garcia, gente incrível, artistas. Nosso estado é pequeno, com a população pequena, mas assim, proporcionalmente a essa população, nós tivemos personagens incríveis. Domingos José Martins, né? que ganhou o nome no Brasil por ser um revolucionário na época dele, e que foi executado na Bahia, que hoje deu o nome da cidade Domingos Martins, uma cidade das que eu mais adoro,
por aí afora. Então, quando a gente sai, eu e minha esposa, quando a gente viaja pelo, né, fora do estado, aí pelo Brasil, chega em algum lugar, Rio Grande do Sul, Pernambuco, sei lá, alguém sempre fala assim, ah, você é da terra do Roberto Carlos, você é da terra do Rubem Braga, cadê? Rubem Braga, né? Olha, eu recomendo, isso aqui estão todas as crônicas do Rubem Braga, o maior cronista do Brasil, sem querer desconsiderar ninguém, mas quem entende de crônica sabe que ele se não for o maior, está entre os melhores, top 3, incrível a literatura desse camarada. E era gostoso a gente chegar e chegando, você é da terra do Roberto Carlos, você é da terra do Paulo Sérgio, você é da terra do Menescal, da Nara Leão, e você vai falando das suas coisas, né, tal. Eis que chega Marcos Doval. O que eu vou falar quando alguém chegar para mim e dizer, pô, você é da terra do Marcos Doval? Eu vou falar, pô, mas não é culpa minha. Por que o sujeito trapaceiro, que sujeito ordinário, envergonhando um nome do povo capixaba, que é um nome bonito, apesar de não ser o único político desprezível que o Espírito Santo tem, mas o nome do Espírito Santo, da gente do Espírito Santo, do povo do Espírito Santo, é um nome bacana, espalhado pelo Brasil afora. A nossa terra não precisa ter um canalha como representante, um escroque, um mentiroso. Tudo que esse cara fala é mentira. Todo enrolado dentro do processo, deu 4 versões diferentes sobre uma situação, sobre a tentativa de golpe, dizendo que não é bolsonarista. Como é que não é bolsonarista? Você respira o bolsonarismo, a prática de mentira, de golpe, tudo bolsonarista, tudo bolsonarismo. Da sua veia corre sangue bolsonarista. Como é que pode você tentar aplicar um golpe dele, achar que está convencendo alguém? É claro que as pessoas, né, que partidários do bolsonarismo veem isso até como uma boa. Mas o que esse cara está fazendo, o que o Marcos Doval está fazendo, é espalhando o que é de pior na política. Poderia ser bolsonarista, não tem problema. Né? Poderia estar em outro partido, qualquer partido, mas não precisa ser canalha. Né? O Espírito Santo, como eu falei antes, é um estado muito pequeno, né? E eu até curto muito isso, né? Então, quando se fala pouco do Brasil no Espírito Santo. Quando se fala de coisa bonita, não fala da sua gente, fala da sua, né, da sua cultura, da nossa cultura. Nós temos os melhores pratos do Brasil, né, que é a muqueca capixaba, a torta capixaba, que faz as muquecas, tanto a capixaba quanto a baiana, eu acho que são as mais incríveis do Brasil, as mais deliciosas do Brasil. Hoje não, hoje a gente vai ter que ouvir, não, isso é da terra do Marcos Doval. Rapaz, não vai acontecer, mas eu gostaria que esse cara perdesse o mandato. Ele começa dizendo que o negócio foi na Granja do Torto, uma reunião entre ele e o presidente e o Silveira, Daniel Silveira, que já está preso, que é o lugar de vagabundo, realmente é na cadeia. Ele começa dizendo isso, não, que foi levado para lá, um negócio muito, muito esquisito. Eu fiz 2 vídeos falando sobre isso, 2 vídeos, né? Ontem, então os 2 vídeos ontem falando sobre essa situação, e hoje eu estou fazendo mais um vídeo falando sobre isso também. Então ele deu essa versão de que primeiro era na Granja do Torto, aquele negócio que bem secreto, você não podia ir com o seu carro, você foi num carro da escolta do presidente e tal. Depois já falou que não foi na Granja do Torto, que parece que foi no Alvorada, depois foi numa casa assim. Rapaz, que cara enrolado, cretino, desonesto e burro. Ele inventa uma história que ele não consegue sustentar. E essa história tem uma parte verdadeira nela que não tem como negar. Que foi sim uma reunião de conspiração entre o ex-presidente, o Daniel Silveira, e ele, o senador Marcos Doval. Isso não tem como ele negar. Tanto que já saindo em defesa antecipada dele, o Flávio Bolsonaro disse que isso não se constitui em crime. O Flávio Bolsonaro não negou o fato. O Flávio Bolsonaro simplesmente disse, não, isso não é crime. Né?
Quer dizer, não, isso aconteceu, tá, mas aconteceu porque não é crime. Aí ele tenta enrolar o Moraes, o Alexandre de Moraes, numa situação de crime dessa, do crime que ele está cometendo, ele está querendo botar... Não, o Moraes agora, depois disso tudo, o Moraes é suspeito em julgar a situação os crimes contra o Bolsonaro, contra as fake news, né? Os crimes contra a democracia, contra os atos antidemocráticos, né? Que foram cometidos por Bolsonaro e os seus agentes, né? Aquele monte de gente que andava seguindo ele. Tá? Gente, ficou visível isso, ficou visível essa patifaria. Isso não é coisa de gente capixaba não, rapaz. O povo capixaba não é ordinário desse jeito. Como é que eu vou falar agora? Não, gente, olha, esquece isso, o Espírito Santo tem coisas melhores. Se bem que só tem de 3 deputados, só salvo um. Eu já falei isso várias vezes. E esse cretino conviveu com o Contarato e não aprendeu a ter moral, não aprendeu a ter vergonha. Conviveu com o Contarato, né? Que são os dois senadores que estão lá desde da gestão anterior. Desde de 2019. Agora entrou um outro que eu vou me privar até de falar o nome dele, que é na mesma linha. Infelizmente, gente, seria triste para mim se fosse de qualquer lugar do Brasil, é evidente. Porque o que está fazendo, o que esses caras estão tentando é dar um prejuízo enorme ao Brasil para se perpetuar no poder. Se algum dia acontecer um golpe, que não vai acontecer porque as instituições democráticas do Brasil se mostraram fortes, né? Mas se acontecesse um golpe, eu não sei o que esses empresários que apoiam esse golpe pensam. São o povo burro, o povo idiota. Eles acham que eles iam conseguir vender a soja deles com facilidade. Não iam encontrar resistência. Porque o empresário brasileiro da soja, o golpista da soja, o cara do agronegócio fascista lá, o fascista, não estou falando daquele cidadão correto, cidadão honesto, cidadão de bem, não. Né? Cidadão de bem de fato, não é essa coisa do cidadão de bem que você inventou agora, não. Esse agronegócio ordinário, ele acha que vai ter mercado para o produto brasileiro no exterior. Até vai, mas vai diminuir muito. Vai diminuir muito. E outra coisa, com essas tentativas de golpes que acontecem no Brasil, deixa o mercado inseguro lá fora. Eles vêm no Brasil aqui, compram soja, compram carne, compram um monte de coisa, e já vão começar a procurar outros fornecedores, porque o Brasil está inseguro. No Brasil, o maior produtor de minério de ferro, mas não é o único. Daqui a pouco vai ficar uma estabilidade tão grande aqui que eles vão para o Canadá também produz. Se não me engano, a Austrália também produz. É suficiente? Não, mas pelo menos por um período vai ser. Até que a democracia volte a reinar, caso a democracia perder esse espaço para esses vagabundos, para esses criminosos. O que está se cometendo no Brasil é crime. É crime e tem que investigar a fundo. E tem que prender todos os envolvidos. Agora o presidente Bolsonaro está dizendo lá que ele é italiano. Olha o patriota. Para quem é patriota de fato, tem horror a palavra patriota. Horror. Mas para quem que se dizia patriota, olha o presidente de vocês está dizendo lá fora que ele é italiano. Patriota de fato, ele vai falar até o final da vida que ele é brasileiro. Patriota brasileiro. Patriota italiano vai falar que é italiano. Isso nunca foi patriota. O povo idiotizado. O idiotizado que chamava ele de mito se dizia também patriota, com a bandeira nas costas. Outra coisa que eu tenho horror é quando vê esse povo com a bandeira nas costas amarrada, coisa horrorosa, coisa cafona. Cafona é uma palavra antiga, mas fazer o quê? Foi o que eu achei para esse tipo de insanidade. E tá lá o povo dizendo que se diz patriota. Olha, os símbolos da pátria, para mim não é bandeira. Quer pintar a bandeira de vermelho, de roxo? Não tô nem aí. O que não pode é o povo sentir fome. Quer mudar o hino? Tô nem aí. O que não pode é os índios serem assassinados do jeito que foram. E coisas até piores do que o assassinato desses índios dá para aparecer.
como estupro, por exemplo. Né? E não é só os Yanomami que estão sofrendo, não. Tem mais nações indígenas sofrendo com essa situação. Entendeu? Patriota de fato não dá golpe, não tenta golpe. Porque um golpe, se acontecer um golpe hoje, olha, amanhã as empresas estão todas quebradas. Engraçado que na tentativa de golpe o mercado não chiou, né? O mercado chiou quando o presidente Lula falou que ia dar comida para o povo. Aí o mercado chiou, não pode, mas na tentativa de golpe o mercado não reclamou. Esse povo patriota, depois que saírem do sanatório, que tem que passar primeiro por um sanatório, né? Tem que fazer um curso de ciências políticas, entender melhor o que é política. Todo aquele que não pensa como eles é comunista. Olha só que coisa idiota, gente. Ah, você é comunista. Você não é bolsonarista. Não, você é comunista. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso é ridículo. O povo brasileiro, seguidor dessa corrente bolsonarista, não estou nem falando daquele senhorzinho que votou no Bolsonaro lá, não estou falando dessa corrente bolsonarista, de falsos patriotas, né? de massa de manobra evangélica, massa de manobra militares também. A polícia militar apoiando Bolsonaro. Olha o que tem de arma na rua hoje que a polícia militar vai ter que enfrentar. São muitas armas nas ruas. Muitas armas. E quem vai ter que enfrentar isso é o policial militar. Vai bater naquela uma confusão lá de briga de família, vai bater na porta da casa, pode tomar um tiro, que você não sabe mais quem tem arma e quem não tem. E o militar, que está com a vida mais em risco do que estava antigamente, acha bacana defender o Jair Bolsonaro. Os evangélicos, gente, como é que pode você ver um povo evangélico, um povo que se diz de Deus, um povo que se diz separado, voltar a defender um canalha desse que esse presidente e a família dele? Como pode isso, gente? Isso o Brasil adoeceu nesse fanatismo. Isso é uma seita. Né? E seita, por ser seita, ela só é vista por fora. Quem está dentro da seita não acha que é uma seita. Quem está dentro da seita acha que conhece uma verdade que só eles conhecem. Mas, na verdade, eles são seguidores de mentiras, seguidores de fatos falsos, fatos irreais, invenções. Eles não têm um pé no chão. E é imperdoável que grandes líderes, tanto dos militares quanto os líderes religiosos, incentivam esse tipo de coisa para os seus liderados. Está lá, os povos indígenas massacrados por garimpeiros, não só pelos garimpeiros, pelos militares que estavam lá, que deixaram isso tudo acontecer. Os militares também é um símbolo do patriotismo, olha que coisa horrorosa. A pátria é o povo, a pátria é a cultura do povo. A pátria é todo mundo de barriga cheia. A pátria é todo mundo sorrindo. A pátria é criança nas escolas. A pátria é a formação profissional do cidadão para que possa cuidar melhor de suas crianças, de sua família. A pátria é um enriquecimento sem destruição da natureza. A pátria é o povo buscando cada vez mais ser mais feliz, cada vez mais ser mais solidário. Sentido de pátria para mim passa pela solidariedade. E nós vamos ver ainda, né, eu já tenho quase 60 anos, tenho 58 anos, mas eu tenho certeza que eu ainda vou ver o Brasil como sendo verdadeiramente uma pátria solidária, uma nação solidária. Uma nação em que eu vou comer um prato aqui de comida, sabendo que os meus Yanomami também estão comendo. Sabendo que nas favelas do Rio de Janeiro, eu digo Rio de Janeiro porque é um conjunto de favelas muito maior, Rio de Janeiro e São Paulo, eu saber também que as crianças estão se alimentando, saber que nessas favelas não está entrando polícia atirando à torta e direito, matando para onde a bala for. É saber que o morador pobre também é respeitado. Isso é patriotismo. Não esse patriotismo de botar uma bandeira nas costas e torcer para o caminhão de 60 mil litros explodir. Não é o patriotismo da mentira, do kit gay, do banheiro unissex. Isso é mentira, vocês estão acreditando em mentira, não jamais serão patriotas, vocês são ridículos, vocês são semi-analfabetos políticos.
dominado por um ignorante ainda. Né? Gente, desculpe meu desabafo, mas é porque eu tenho paixão mesmo pela minha terra, sou capixaba pra caramba, né? E fico sentido quando eu vejo o nome do Espírito Santo sendo manchado, porque mancha sim. Ou vocês acham que essa política do Rio de Janeiro, por exemplo, dos milicianos não manchou o nome do Rio de Janeiro? Claro que mancha. Não só manchou o nome do Rio de Janeiro, como destruiu o Rio de Janeiro. E outras coisas acontecem aí por essa gente canalha que está por aí. Né? Mas eu tenho certeza, eu tenho poucos seguidores, muito poucos seguidores. Isso não tem problema por enquanto, não. Isso para mim está tranquilo. Mas esses poucos seguidores que eu tenho, pode guardar o que eu estou falando. Vai chegar um momento em que a gente vai ver, sem querer aqui parodiar a música do Lulu Santos, a gente vai ver um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, sem esse povo miserável, ordinário, bandido, desonestos, que estão contaminando a política brasileira, esse povo da extrema direita. Nada contra a direita e a esquerda tem que dialogar, mas o extremismo a gente tem que jogar fora. Mais uma vez, desculpe meu desabafo, meu nome é Wallace Barbosa, eu peço que vocês deixem o like de vocês, que vocês curtam, aliás, deixar o like e curtir a mesma coisa, que vocês compartilhem